Até. Olá, companheiros da Causa Operária TV, companheiros do canal Internacionalismo. Começa agora mais um programa correspondente internacional ao vivo nessa quinta-feira. Hoje que é dia 26 de agosto de 2021. Vamos voltar a falar a respeito do que está acontecendo no Afeganistão, que é o principal tema internacional, né, das últimas 2 semanas, com a expulsão dos Estados Unidos do país asiático. Queria convidar todo mundo a assistir o nosso programa até o fim, a curtir o nosso vídeo, comentar à vontade, que a gente vai sempre aqui ler os comentários, interagir com a nossa audiência, compartilhar também nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, e-mail, outras redes sociais que vocês tenham aí, nos grupos, nas páginas, em mensagens também diretas aí para os seus amigos. E também queria convidar todo mundo a se inscrever no canal da Causa Operária TV. Somos mais aí de 93 mil inscritos, já se aproximando a 94 mil inscritos. A gente aí rumo a 100 mil inscritos na Causa Operária TV, que vai ser um marco, né? Muito importante aí, 100 mil inscritos nessa TV operária, revolucionária, comunista. E queria convidar também vocês a se inscreverem no canal do Internacionalismo. É só vocês acessarem aí dentro da CLTV, no menu canais. O primeiro que vai aparecer é justamente o Internacionalismo. Caso você queira acessar de uma outra maneira, você digita na barra de pesquisa ali do YouTube Internacionalismo e filtra por canais, que também vai aparecer aí o nosso canal, onde são postados aí os programas de política internacional da Causa Operária TV, como é o caso do Correspondente Internacional, do Conexão América Latina e também do podcast O Mundo em Uma Hora, e onde também são postados aí os nossos vlogs e os nossas colunas, dos nossos correspondentes aí pelo mundo, né? Recentemente aí a gente postou, como sempre, né, a coluna da Márcia Chueri, direto de Cuba, e a gente também tem, né, como a gente exibiu no programa passado, um vlog especial do camarada Gabriel Martins, direto de Pequim, na China, falando, né, sobre a questão da tomada do poder do Talibã no Afeganistão, né? Já queria agradecer aqui ao Ernesto Abdala Filho, que é membro do nosso canal e também que enviou um super chat. Então, já aproveitando, né? Se você não é membro da Causa Operária TV, torne-se membro da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99 por mês. Esse daí é o membro básico. Você também pode assinar outros planos de membro, como o membro prata, R$ 19,99 por mês, o membro ouro, que é R$ 49,99 por mês, o membro platina, R$ 99,99 por mês, e o membro rubi, R$ 199,99 por mês. Aí cabe em todos os bolsos, desde o bolso menor até o bolso maior aí. O que você puder contribuir, você pode aqui escolher o seu plano de membro da Causa Operária TV. Basta você clicar aqui embaixo do nosso vídeo em Seja Membro e vai aparecer essas opções aí de membro para você contribuir de uma maneira muito importante para o nosso canal, né? Vocês sabem que a gente não recebe dinheiro do Estado, a gente não recebe dinheiro dos capitalistas, a gente é financiado apenas pela classe trabalhadora que assiste o nosso canal, que acredita na causa operária, na causa revolucionária, na revolução socialista, no comunismo, no marxismo, né? E que companheiros aí que concordam com a gente, acham que é importante ter um canal no YouTube 24 horas por dia, 7 dias por semana, com programação ao vivo, né, que fale sobre os mais variados temas aí, sempre do ponto de vista da classe trabalhadora. Então, se você acredita, se você acha que é importante ter a Causa Operária TV, contribua financeiramente com a gente para que a gente possa se manter aqui no ar, pagando todas as nossas contas, né? Ampliando a nossa grade de programação, realizando documentários, reportagens, entrevistas, melhorando a cada dia o nosso conteúdo, né? Se você já é membro da Causa Operária TV, você pode aí subir um degrau a mais, né, no seu status de membro,
ou se você não pode fazer isso, você pode também contribuir via Superchat, como o Ernesto Abdala Filho fez, ou Super Sticker também, como eu sei que outros companheiros farão daqui a pouco aqui no nosso chat. Já queria agradecer ao companheiro Juca Simonardi, que está aqui no CCBP, nos estúdios da Causa Operária TV, assistindo com a gente. O Juca está aqui. O Cássio Serafim também, que dá boa tarde. Alguém duvida que os 2 ataques de hoje no Afeganistão tenham sido planejados nos Estados Unidos? Isso daí é uma coisa que precisa ser muito bem investigada, mas estranho né? Com certeza é estranho depois de o Talibã ter tomado o poder. Os Estados Unidos ainda, né, retirando aí os seus últimos homens do Afeganistão e organizando aí uma oposição armada, né, ao Talibã na província de Panjshir, é bem possível que isso daí tenha sido mesmo um atentado, se não feito diretamente pelas forças norte-americanas, feito por pessoas, né, ligadas aí ao imperialismo para manter a desestabilização do Afeganistão, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje aqui. Queria agradecer a Terezinha Assunção, que denuncia aqui YouTube bloqueando acesso na TV Smart Sony. Tem uma série de maneiras aí do imperialismo, dos serviços de inteligência e tecnologia censurarem, né? Essa daí com certeza é uma, bloqueando o acesso a vários dispositivos. E ela dá boa tarde aqui. Valeu, Terezinha, boa tarde para você também. E o Adalberto Pereira: enquanto isso, a esquerda pequeno burguesa chama a volta do imperialismo ao Afeganistão. E o tema do nosso programa, né, é justamente essa questão aí, se é possível que haja, se desenha, né, uma guerra civil no Afeganistão. Lembrando que no domingo, dia 15 de agosto de 2021, o povo afegão derrotou o maior império que já existiu aqui no planeta Terra, pelo menos aí nos tempos modernos, né, que é o Império Norte-Americano. Invadiu o país 20 anos atrás, em 2001, em setembro de 2001, né? E que durante essas 2 décadas aí enfrentou uma encarniçada resistência do povo afegão, povo que praticamente não sabe ler e escrever, né? Povo que anda de sandálias aí, extremamente pobre, né, e precário, povo que majoritariamente é camponês, né, formado aí por pastores de ovelhas, de cabras, né? Essas pessoas, sem o apoio de ninguém, com apenas 80 mil combatentes na guerrilha, né, nacionalista burguesa, conforme o vocabulário marxista, que é o Talibã, né, derrotaram os Estados Unidos, que gastaram aí cerca de 1 trilhão, alguns falam 2 trilhões até mesmo de dólares nesses 20 anos de guerra. E desde então, né, tem havido uma grande propaganda na imprensa capitalista, diária, né, nos jornais, nas TVs, nas rádios, na internet, nas redes sociais também, contra, né, o Talibã, por, a gente tem que entender muito bem, representar essa vitória do povo afegão contra o imperialismo, independentemente do que pensem, né, os ideólogos do Talibã. O fato é que eles lideraram essa derrota do imperialismo, o que é por si só uma coisa extremamente progressista para até mesmo a história da humanidade, né? E desde então, além dessa propaganda, né, na verdade essa propaganda, como toda propaganda imperialista contra países atrasados, serve para preparar o terreno para ações militares, econômicas, políticas mesmo, né, contra esses países. Os Estados Unidos foram derrotados, mas a campanha contra o Talibã, de opressão das mulheres principalmente, né, é extremamente forte, indicando que algum tipo de guerra, né, mesmo que não essa guerra tradicional que aconteceu durante 20 anos, deve voltar a ocorrer no Afeganistão, né? E no meio a isso, o Talibã, que conquistou praticamente todo o território nacional, ficou sem o domínio de uma única província,
que é a província de Panjshir, que fica a leste, né, do país. Essa província, uma coisa interessante, ela, mesmo quando o Talibã esteve no poder entre 1996 e 2001, ela não foi controlada pelo Talibã, né? Quem controla essa província, mesmo após a expulsão norte-americana, é um grupo rival do Talibã, né? Cujo nome é Força de Libertação Nacional, ou algo nesse sentido, né? Que, no entanto, não trabalha pela libertação nacional do Afeganistão. Por quê? Porque os principais comandantes dessa força, né, particularmente o líder, né, o considerado o líder dessa força, que é, se eu não me engano, o sobrenome dele é Massoud, ele é um agente, na prática, do imperialismo, né? Ele se formou na Inglaterra, no King's College. Ele teve artigos publicados no Washington Post e ele está recebendo, inclusive, ex-militares que eram do exército do governo afegão tutelado pelos Estados Unidos, do governo de ocupação, né, afegão ali, fantoche dos Estados Unidos. Muitos desses militares, oficiais, foram para a província de Panjshir se juntar a esse exército de libertação do Afeganistão, né? Ou seja, já era uma força com um caráter, né, pró-imperialista, por ser não apenas contra o Talibã, mas também por ter essas ligações intrínsecas aí com o imperialismo britânico e norte-americano. E, além disso, recebeu, né, e vem recebendo aí reforço de ex-oficiais do exército do Afeganistão, que era controlado pelo governo dos Estados Unidos, né? E aí, hoje, a gente teve aí a notícia, né, de explosões em Cabul, que, segundo a própria imprensa, né, teriam sido aí ataques terroristas. Algumas, né, informações aí dizem que militares americanos morreram e mais de 70 pessoas foram vitimadas fatalmente nessa explosão aí no aeroporto de Cabul, né? O que indica justamente o que a gente está falando, de uma desestabilização muito grande do Afeganistão, mesmo após a derrota, né, do imperialismo. É meio óbvio que isso daí não foi feito pelo Talibã, né, uma vez que o Talibã agora está no poder. Ele quer o máximo de estabilidade possível, tanto é que já está conversando aí com os governos da Rússia, com os governos da China, da Turquia, né, que está ajudando inclusive a Força Aérea do Afeganistão agora, do Talibã, né? E alguns dizem que o Estado Islâmico estaria por trás disso, embora a atividade do Estado Islâmico não seja grande no Afeganistão, né? Mas a gente precisa acompanhar para ver quem exatamente que perpetrou e principalmente quem está por trás disso daí. Mas, lógico, a principal suspeita, né, não para a imprensa imperialista, logicamente, mas para qualquer um que acompanha a realidade do Afeganistão e do mundo, é o imperialismo, os Estados Unidos em particular, né? E esse exército, né, que opositor ao Talibã, que toma conta da província de Panjshir, declarou já uma guerra aberta contra o Talibã pelo controle do país após a saída, né, dos Estados Unidos, e pediu à comunidade internacional, né, ou seja, ao próprio imperialismo, aos países imperialistas, que o ajudem na luta contra o Talibã,
né? Então, muitos analistas já vêm dizendo que o risco é grande de uma guerra civil, né? O Talibã vem fazendo aí umas concertações com Rússia e com a China principalmente, né, para tentar que o seu governo seja legitimado, pelo menos por uma parte dos países do mundo, para buscar, né, essa estabilidade, mas internamente esse conflito vai permanecer aparentemente, né? E além do risco de guerra civil, existe até mesmo, né, a própria possibilidade de uma secessão aí do Afeganistão, né? O imperialismo já fez isso muitas vezes, fez isso na Coreia, fez isso no Vietnã, fez isso no Sudão, né? E em outros países, fez isso na Iugoslávia, fez isso na própria União Soviética, né? E tenta fazer isso daí na Rússia, tenta fazer de uma maneira mais encoberta até mesmo no Brasil, né? E do jeito que o Afeganistão está com uma província controlada por um exército armado anti-Talibã, né? Se esse exército aí conseguir conquistar algumas outras províncias, existe a possibilidade de, além da guerra civil, ser declarado aí a separação de uma parte do Afeganistão do restante do país, né? O Rudy Rien, em 1917, fala que os caras andam de sandália porque a outra opção é andar descalço. Agora talvez eles conseguiram botas de combate e tênis de passeio. O país é extremamente pobre, né? O próprio Talibã, como eu disse, tinha 80 mil combatentes, no máximo menos, 78 mil combatentes, sendo que uma parte, inclusive, mal tinha treinamento militar. O que eles tinham era algumas AK-47 e lançadores de granada, né? Alguns veículos aí Toyota e mais nada. E conseguiram derrotar os tanques, aviões e bombas, né, norte-americanas. Bom, os Estados Unidos não estiveram sozinhos, né, na guerra do Afeganistão. A OTAN participou. Desde o começo também quem participou foi a Grã-Bretanha, né? A Grã-Bretanha, na época, né, do primeiro-ministro Tony Blair, do Partido Trabalhista, né? Ou seja, da esquerda da burguesia britânica, foi quem apoiou, foi quem mais apoiou os esforços norte-americanos para iniciar a guerra do Afeganistão. O Tony Blair, que é uma espécie de Fernando Henrique Cardoso, né, do Partido Trabalhista Britânico, um homem que ali inaugurou, né, o chamado Novo Trabalhismo, uma política neoliberal aplicada pela ala direita do Partido Trabalhista Britânico, né, que fez um expurgo no restante do partido, da ala esquerda, que acabou praticamente com a influência dos sindicatos no Partido Trabalhista Britânico, sendo o Partido Trabalhista que ele nasceu, né, dos próprios sindicatos, e o mandato do Tony Blair à frente do Partido Trabalhista Britânico foi basicamente um golpe. Foi, na verdade, um golpe, né, dentro do partido para controlar o partido, a ala direita dominada integralmente pelo imperialismo, possibilitando inclusive a participação da Grã-Bretanha na guerra do Afeganistão. Para a gente falar um pouquinho sobre isso e também, em geral, sobre a questão do Afeganistão e também como está a situação na própria Inglaterra, a gente tem como convidada de hoje a nossa correspondente internacional em Birmingham, no Reino Unido, querida companheira Carla Silva. Boa tarde, Carla. Como é que você está? Boa tarde, tudo bem, Vasco? Tudo bem, estamos aqui, né? Bendito. O Talibã derrotou o imperialismo, mas o imperialismo ainda não foi derrotado. It's not over. Por isso estamos aqui. Isso aí. Diga lá. Para a gente seguir aí o exemplo, né, do povo afegão e manter aí a luta contra o imperialismo. Carla, eu queria que você falasse um pouquinho, né, porque o público brasileiro, na verdade, né,
devido a essa total desinformação aí que é imposta pela Globo, pela Folha, pela imprensa burguesa, nem sabe o que aconteceu no Afeganistão, né? A gente está sabendo a partir desses últimos dias, na verdade, né? E o pessoal que sabe, na verdade, é a partir dos veículos alternativos, como é o caso da Causa Operária TV, porque a Globo só fala merda sobre o que está acontecendo lá, ou então a pessoa tem que se informar a partir da imprensa estrangeira, né? Então o pessoal sabe que os Estados Unidos saíram do Afeganistão, o Talibã tomou o poder, né? Só que os Estados Unidos, né, não estiveram, como eu falei aqui, não estiveram sozinhos, né, na guerra do Afeganistão. A Grã-Bretanha foi um participante aí, né, dessa guerra imperialista. O Afeganistão, né, para a gente louvar ainda mais esse povo guerreiro, ele não lutou apenas contra o imperialismo norte-americano, né? Lutou contra o imperialismo britânico, contra o imperialismo alemão, francês, de todos os países imperialistas que formam a OTAN, né? Que é basicamente formada por países imperialistas, né? Guerras aí a média de bombas que caíram sobre o Afeganistão nesses 20 anos era 20 bombas por dia, né? O Donald Trump chegou a lançar a maior bomba de todas, né, a mais potente de todas, sem ser, tirando as bombas atômicas, né, tirando os aparatos nucleares, ele chegou a lançar essa bomba em 2017 no Afeganistão, né, um país que foi completamente destruído pelo imperialismo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, né, só para a gente ter uma ideia sobre como que foi a participação britânica na guerra do Afeganistão. Certo. Bom, antes de responder a tua pergunta, Vasco, sobre esse ataque, eu estava ouvindo agora à tarde, né, uma colaboradora do Talibã falar a respeito, né, e o que acontece naquele aeroporto, assim, a embaixada americana foi transferida para o aeroporto, né, então, entre aspas, foi um ataque à embaixada americana também, e a esses aliados, né, que agora a Grã-Bretanha, né, está muito preocupada com quem deixou para trás, né, e essas pessoas, né, que estão desesperadas para sair, e a gente tem que ver quem é que está vindo, né, e quem ficou, né. Bom, aqui o Reino Unido investe bastante dinheiro nas Forças Armadas, né? E teve assim grande participação nessa guerra, apesar de ter esse programa de receber refugiados, né? Hoje, por exemplo, você vê o Tony Blair, né? Dizendo, olha, talvez teria ter sido diferente, mas falando sorry, né? Como um bom inglês, I'm sorry, e que assim, que o país foi deixado, né? Viveu 20 anos sem livre das forças do Talibã, né? Então hoje tem jovens que cresceram, né? Que nasceram no período desses 20 anos, que vão poder fazer uma história diferente, né? Quer dizer, como teve 20 anos de guerra, todo o dinheiro investido para nada, né? Que não foi feito melhorias no país, assim, da experiência que eu tenho, assim, porque exatamente o tempo que eu vivo aqui, né? Eu vim logo depois do ataque das torres, então foi feito mais investimento aqui com essa guerra, eu acredito, do que lá, se possível, né? O investimento em desenvolver tecnologias, desenvolver também o treinamento desses soldados, né? E agora fica essa devastação, né? Soldados, o governo aqui, está acontecendo a Paralimpíadas, né?
E o governo diz, né, a imprensa diz, nossa, os nossos soldados amputados, deficientes, vão fazer muito, vão ter uma performance muito boa nessa. Meio que parece que para nada, porque a liberação das mulheres, que é um ponto que todo mundo questiona, que até eu, assim, da minha convivência com mulheres muçulmanas, eu acho, né, e o PCO tem sido muito criticado, né, por isso, como se, mas nós nós estamos contra as mulheres, né, mas assim, eu vejo que assim toda a esquerda, assim, os partidos marxistas aqui e de fora estão comemorando como uma derrota do imperialismo, né? A derrota de uma frente popular, né? E, e assim, eu acho que é subestimar muito também. Não quero falar como um Tony Blair da vida. Não, viva a superação, né? Porque isso é uma outra criação identitária, né? Porque, poxa vida, né? Coitadinhos, mas olha que massa, ele superou, né? Essa semana apareceu um menino que voltou às aulas lá na faixa de Gaza, cego, menino na escola. Que superação, né? O que eles falam, né? Quando vê um amputado correndo, né? Ou uma muçulmana, né? Com a pele queimada de ácido, né? E sobrevivendo. Eu acredito nessas mulheres. Eu, assim, conviver, assim, de conviver tanto no trabalho, quando você vai consultar com um médico, e você vê até em grupo de mulheres, né? Você participa, curso de inglês, quando você chega aqui, você sempre vai estudar com alguém que veio de lá. E mulheres assim que são de casamentos arranjados, você vê que existe força também, existe luta, né? E eu acredito no povo do Afeganistão, Uhum. acredito muito. Ô, Carla, vamos voltar a falar do Afeganistão, porque a Wikileaks, né, na sua conta no Twitter, eu inclusive recomendo todo mundo a seguir a Wikileaks no Twitter, porque ela tem republicado, né, diversos materiais aí que havia filtrado nos últimos 11 anos, desde 2010, a respeito da guerra do Afeganistão, né? Inclusive é interessante porque você falou da esquerda brasileira, enquanto no mundo todo a esquerda comemora, né, a derrota do imperialismo no Afeganistão, a esquerda brasileira chora a derrota do imperialismo no Afeganistão, mostrando como ela está totalmente dependente e adaptada, né, ao imperialismo e à burguesia. A Wikileaks, que não é propriamente de esquerda, né, mas é, um, é uma organização aí que vem filtrando, vem revelando, né, vários documentos secretos aí da CIA, ela tem publicado, né, por exemplo, algumas coisas aqui, documentos que mostram, né, que a guerra do Afeganistão foi realizada para que os monopólios imperialistas, as grandes empresas dos Estados Unidos principalmente, mas também de outros países imperialistas, tomassem conta da economia do Afeganistão, né? Então tem documentos ali da CIA, que a Wikileaks tem postado aí nos últimos dias no Twitter, que mostram aí que a intenção era, segundo, entre aspas, inclusive, privatizar a economia do Afeganistão, né? Várias empresas norte-americanas, mas também aqui eles citam, né, empresas da Suécia, empresas da Inglaterra, né, foram beneficiadas aí com a ocupação dos Estados Unidos e da OTAN ao Afeganistão, tirando as empresas, né, e também as riquezas naturais das mãos, né, do Estado afegão e colocando sob o controle dessas empresas multinacionais norte-americanas
e europeias, né? Então, no Wikileaks tem uma série aí de documentos sobre isso daí. Alguns documentos também da Wikileaks que ela tem postado e algumas reportagens de anos anteriores que também falavam sobre outros documentos da Wikileaks lembram aqui do massacre, o genocídio que a gente pode falar, né, que foi essa ocupação imperialista do Afeganistão nesses 20 anos, né? Tem levantamentos aí que dizem que cerca de 500 mil afegãos foram mortos, né, nessa guerra. E além disso tem inúmeras comprovações, inclusive, de torturas, né, de execuções sumárias, de estupros, né, realizados aí pelas tropas norte-americanas e também de outros países no Afeganistão, dos Estados Sim. Unidos e da OTAN principalmente, né? Queria falar uma coisa sobre isso, Vasco. Eu estava ouvindo uma entrevista interessante de um soldado britânico e ele estava dizendo que, assim, que o mundo vende a história de, nossa, vamos agora, né, o país primitivo, onde as mulheres são oprimidas, vamos mandar nossas tropas, como se um soldado fosse o super-herói que vai salvar aquele país, né, que é uma propaganda da mais mentirosa, assim, ele fala, né, dos relatos, né, de estupro mesmo, tudo que você citou, e não só isso, assim, entre os soldados também, né, porque não é que tem o bom soldado e o mau soldado, né, mas, assim, dos mais experientes falar, não, agora você vai matar o seu primeiro, né, e pega, sei lá, põe uma criança ali e fala, eu quero que você pegue aquela criança, sabe, e forçando, assim, dentre eles, né, ensinando a ser mais e mais violento e mais torturador e ser o bom estuprador, né, ele relata, é muito interessante isso, ver se a gente consegue até pôr uma legenda ou transcrever essa entrevista, porque ele fala isso, ele fala, não, isso não existe, ele falou, foi é, é, sanguinário, esses 20 anos, e foi assim, um tempo, entre aspas, perdido, né, porque simplesmente massacrou o país, né? Que já não, assim, falar que desenvolveu o país, ele diz assim, isso é uma mentira, não foi feito nada, não foi feito nada. E você estava dizendo das indústrias, né? Assim, aqui eu vejo que, ainda mais agora com o Brexit, as grandes empresas, os monopólios, eles vão para esses países, né? Mais que a mão de obra é barata e se instalam nesses lugares para explorar as pessoas. Essa que é a verdade. Ninguém está preocupado em não, vamos salvar, né? Vamos lá melhorar a vida dessas pessoas. Não existe isso, né? E eu acho que só o tempo pode mostrar, né? Como você disse, a imprensa vai estar mentindo para todo mundo, vendendo a propaganda que quer, e só quem está realmente na cena e esperar para ver, né? É, o que vai acontecer disso, né? Porque desses outros grupos também que estão ali contra o Talibã, que, assim, não acabou com certeza. Você falou do militar britânico, né, desse depoimento. Tem surgido, né, alguns depoimentos aí que a gente tem visto na imprensa, principalmente na imprensa na RT, né, que é um canal russo, né, porque é difícil a gente ver. Aqui no Brasil a gente não vai ver, né, na grande imprensa brasileira, e internacionalmente a CNN, o New York Times
vão esconder muito isso daí, né? Mas em outros veículos, principalmente se a gente for ver veículos da China, da Rússia, do Irã, então veículos independentes aí dos países imperialistas, muitos depoimentos de ex-oficiais militares, soldados norte-americanos, né, que participaram da guerra no Afeganistão, falando coisas sobre as atrocidades, né, que foram cometidas. Tem um militar que foi piloto de drone dos Estados Unidos, que ele falou ao site Connective Vets, que imagino que seja de veteranos, né, da guerra do Afeganistão. Ele falou a respeito de operações de drones dos norte-americanos no Afeganistão que tinham como objetivo atacar adultos e crianças civis, né? Ou seja, era uma coisa premeditada, né? O assassinato de civis afegãos por parte das forças norte-americanas, né? Houve muitas, o que eles chamam de efeitos colaterais, né, dos bombardeios, né? Porque, por exemplo, fala, nós fomos atacar um exército terrorista, um exército do Talibã, etc., e acabamos acertando algumas crianças, alguns civis, né? Foi um efeito colateral. Houve isso, né, de efeito colateral, porque, como recentemente, o bombardeio do exército israelense a um prédio, né, onde havia várias TVs internacionais, inclusive, em Gaza, sob a desculpa de acertar o quartel-general do Hamas, né? Esse daí é o efeito colateral que eles falam. Eles miram ali onde tem tudo quanto é gente, sob a desculpa de tentarem acertar o alvo, o inimigo deles, né? Mas sabendo que vai acertar civis também. E outros que são premeditadamente com o objetivo de atingir os civis, né? Então aconteceu muito isso daí por parte das forças norte-americanas e da OTAN no Afeganistão, que constitui crimes de guerra, né? Atentado à vida de civis, né, em uma guerra é um crime de guerra, porque os civis não estão participando, né, da guerra. A guerra é entre duas forças armadas. Se um exército, uma força armada perpetram esse tipo de ataque aí contra civis, isso daí é qualificado oficialmente, inclusive, como crime de guerra. Estupros, tudo isso daí é crime de guerra e violação dos direitos humanos cometido, né, justamente pelos Estados Unidos, que dizem defender os direitos humanos. Muita hipocrisia, né, Carla? Exatamente. Demais, demais. Não, e agora você tocou na palavra mágica, direitos humanos, né? Que todo mundo coloca no cartaz, respeitem, vidas importam e tudo, né? E o nosso companheiro Rui colocou, e até fizeram um card muito bonito. Você acredita que os cards do PCO estão circulando na Turquia e no Irã? O nosso companheiro da Finlândia teve uma companheira do Irã que veio perguntar do que se trata, porque tá nas redes sociais, aquele que fala da autodeterminação dos povos. E a autodeterminação dos povos também está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Quer dizer, a autodeterminação, né, o povo que tem o direito a escolher o seu destino, né? Seu master of your destiny, né? Que eles tanto falam, os americanos, né? Seja o comandante da sua O senhor do seu navio, né? Pois é. Então é muito interessante que não existe isso. É muita hipocrisia falar. E assim, esse soldado. Tem uma coisa interessante que você falando me veio na cabeça, né? Com a crise, eu vou sair um pouco do assunto, mas para voltar no assunto, que é uma curiosidade, não se toca na pensão e nos benefícios, eu digo bolsas, direito à casa, né, gratuita, de soldados. Eu não tinha reparado nisso. Agora você falando, os soldados aqui, quando voltam da guerra, assim, é um salário vitalício, e até os soldados ainda veteranos que estão vivos, assim, eles recebem muita ajuda do governo, fora, né, um auxílio psicológico que não resolve o trauma, né?
desse pós-trauma, né, dessa síndrome do, tem um nome, né, PTSD, eu não sei como que, síndrome do pós-trauma, pós-traumático, que não tem cura. Como é que você recupera, né, e vai dormir com a sua cabecinha no travesseiro? Olha, eu voltei da guerra, matei, estuprei, né, e vou dormir tranquilo. Né? Inclusive, quando os Estados Unidos foram derrotados, né, até mesmo antes de terminar a guerra do Vietnã, houve muito disso nos Estados Unidos, né, e muitos, inclusive, dos soldados que foram para o Vietnã foram recrutados, praticamente todos, né, foram recrutados de maneira involuntária, né, para irem para a guerra. E aí, quando voltaram, participaram, inclusive, do próprio movimento contra a guerra do Vietnã e foram um fator de desestabilização, né, da situação mesmo interna dos Estados Unidos, e é possível que isso daí ocorra também nos Estados Unidos de hoje, né, com esses veteranos que voltarem aí do Afeganistão e mesmo na Grã-Bretanha, em outros países, certamente essas pessoas aí, muitas, né, vão falar das atrocidades assim que foram cometidas no Afeganistão, como sempre, como a gente viu falar bastante sobre as atrocidades no Vietnã, né? Eu queria colocar, né, já chegaram no Reino Unido, eu não sei dizer o número ao certo, mas aqui no aeroporto de Birmingham chegou um avião na terça-feira, não essa semana passada, foi terça-feira? Desculpa se eu estiver errado. Bom, essas pessoas, né, que saíram, vocês viram as cenas, todo mundo viu as cenas, né, saiu em aviões, né, ali tudo, e elas chegaram 8 horas dentro do avião, não puderam desembarcar. Quer dizer, estão sendo recebidas, né, essas pessoas, né, que não dá nem para dizer que são cidadãos afegãos, que não se sabe quem está entrando nesses aviões para sair do país, né? Eles estão viajando assim, sem passaporte, sem identificação. Então, quer dizer, pode vir aí no futuro um outro problema. Quer dizer, já existe um problema. Essas pessoas chegaram aqui, ficaram 8 horas dentro do avião. Em Manchester, um hotel recebeu essas pessoas, né? Foi reservado, acho que um hotel, e uma criança já morreu, porque imagina, talvez nunca tenha vivido num prédio, caiu uma criança do 5º andar e assim, se coloca muito panos quentes nas mídias por causa disso, né? Quer dizer, já morreu uma criança aqui, sabe-se lá como, né? E agora existe essa coisa de o que vai ser feito dessas pessoas, né? Que são, além desses soldados, né? São cidadãos afegãos que se sentem ameaçados, né? E vai saber qual é a história daquela mulher, Vasco, eu sou mulher, a mulher que passou a criança, que todo mundo olha, né? Mas assim, o que está ali, né? Você pegar o seu filho né, será que é desespero? O que tem aquilo, né? E quem que está querendo vir? E como é o que vão fazer aqui? Aí, essa semana, saiu na imprensa aqui, né, que o governo vai fazer parceria com o Airbnb, que tem no Brasil também, uma Airbnb, que você tem a sua casa, você tem um quarto vago, você aluga como se fosse por diária, né? E isso foi uma das razões assim do Brexit, que as pessoas votaram, para não receber imigrante, e agora vem essa leva de pessoas e vão receber. Claro que o governo vai pagar uma parte, mas agora você imagine qual o tanto de problema você tem recebendo pessoas, né? Quer dizer, agora eu quero ver a solidariedade, essas pessoas que realmente estão super preocupadas com o que está acontecendo no Afeganistão, essas pessoas que estão viajando acumuladas de avião, quem que vai receber em casa, sabe? E porque assim, você não...
Se eu for convidar alguém para minha casa, eu tenho que estar preparada para receber. Essa pessoa tem que ter uma cama, eu tenho que ter comida para oferecer. Tem o problema da língua. E a escrita deles não é nem que dá para você escrever num papel ABC, é um alfabeto que a gente não entende. Eu não teria a menor ideia de como me comunicar com alguém de lá, a não ser dando um abraço, mas a gente está em tempo de pandemia, né? Carla, bom, a gente já está encerrando aqui o nosso programa, né? Eu queria. Teve uma notícia que saiu ontem que tem uma resolução aí do Conselho de Direitos Humanos, falando, né, em direitos humanos, da ONU, que vai investigar os possíveis crimes do Talibã, né, que possam ocorrer no Afeganistão. É muita hipocrisia, né, porque os Estados Unidos, a OTAN, ficaram 20 anos bombardeando o Afeganistão, soltando em média 20 bombas por dia contra o país, fazendo esse tipo de atrocidade que a gente falou aqui no programa, e a ONU, Conselho de Direitos Humanos da ONU, não vai investigar isso, vai investigar os possíveis crimes que possam, né, ser cometidos pelo Talibã. A gente vendo aí mais um episódio de hipocrisia dos órgãos imperialistas. E eu queria agradecer aqui ao Arthur Freitas, que está aqui no chat com a gente, dar as boas-vindas à companheira Flávia PB, que se tornou membro da Causa Operária TV, membro bronze. Muito obrigado, companheira. Vai ser bem legal aqui ter você com a gente. E valeu pela sua contribuição financeira, que é muito importante para a Causa Operária TV também. O Willis Kennedy Menezes está aqui com a gente. O Cássio Serafim fala: agora canais como Sky News e CNN argumentaram que os talibãs não foram capazes de prevenir o ataque bomba e por isso seriam incapazes de manter o mundo livre de terrorismo, né? É muita hipocrisia. O René da Silva Bastos, nosso querido companheiro, também envia aqui um super sticker. O Sadipo, ou a Sadipo, Estados Unidos só vai sossegar ou não quando tiver uma guerra dentro do seu próprio território. A Natália Araújo, ela envia também aqui um super chat pra gente. PCO pelo Mundo, partido de tradição e alcance. Ela que elogia sempre você, Carla, e que falou também aqui, ficou impressionada com o fato de a gente ter alcançado em nossa propaganda países como Irã e Turquia, e ela dá uma dica aqui que vai ser difícil de a gente conseguir colocar em prática, pelo menos agora, fazer um programa em árabe. Mas quem sabe, outra dica dela é abrir o PCO lá no mundo árabe. Vamos... O PCO não é... Já estou me preparando. O PCO não é o Talibã brasileiro, né? Quem sabe a gente não entra em contato com os nossos camaradas talibãs, né? Lá no Afeganistão, para abrir um PCO naquela região, né? Mas brincadeiras à parte... O PCO é o Talibã brasileiro? Ah, minha filha, aqui no Brasil... Eu queria só falar uma coisa. Tá falando que a gente é filial do Talibã. O companheiro comentou aí no chat a palavra, né, terrorismo. Essa palavra assim, dependendo dos lugares onde eu ando aqui, eu não posso falar, não. E eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que o meu telefone pode ser monitorado também, coisas que a gente escreve na internet. Então, quer dizer, hoje qualquer alvoroço que aconteça, a polícia pode ir aqui, né, que a gente já comentou no programa, né, que está proibido protestos. Aliás, a gente precisa falar depois dos protestos, um outro programa. Tudo para a polícia é terrorismo. Você se juntou para fazer uma manifestação, qualquer reivindicação, você está reivindicando aumento do seu salário, entendeu? Em tempos de pandemia, você quer que, entendeu? Que no seu trabalho você tenha álcool gel e máscara, no mínimo. Mas essa é a democracia você é um e os terrorista. direitos humanos. Isso daí são os países da democracia e dos direitos humanos que usam, inclusive, né, desde
o combate ao terrorismo, né, serviu não só para invadir o Afeganistão e o Iraque, mas para reprimir a população dos próprios países, né? Nos Estados Unidos teve o ato patriótico e uma série de leis nos outros países, né, leis contra o terrorismo, até aqui mesmo no Brasil, né? E a Márcia Guzmán também está aqui com a gente, a Monique FC, o Alberto Pereira, Osmar José Rigotti também comenta com a gente. E eu queria agradecer então a todo mundo que comentou aqui no nosso chat. Queria agradecer também bastante aí a você, Carla, que desde Birmingham, no Reino dar um Unido, recado. Veio para participar aqui da gente no programa. Queria que você já se despedisse aqui da gente, já mandando um abraço e um beijo para você. Obrigada. Eu só quero agradecer a participação, dizer que tudo isso tem sido um grande aprendizado para a gente e convidar, principalmente as companheiras, no sábado, as mulheres do PCO vão estar falando sobre o Talibã. Eu não consigo aqui achar o card, companheiro, se puder depois colocar no chat. Nós estaremos discutindo no sábado do PCO. Vocês podem achar lá. Isso, sim, às 17 horas. Então, vamos debater. Vamos debater. Eu fui cancelada. Gente. Logo eu. Eu gosto de conversar com todo mundo. Nós precisamos conversar, porque a falta de diálogo entre a esquerda está dando todo esse rebuliço aí no Brasil e aqui. Apesar de estar em hemisférios diferentes, o que acontece aqui reflete aí, o que acontece aí reflete aqui. Isso, inclusive, na nossa luta pelo Fora Bolsonaro. Pois é, Carla. Valeu, então. Muito obrigado aí pela sua participação. Fica bem aí. Valeu a todo mundo que comentou aqui com a gente. A gente volta na próxima quinta-feira com mais um Correspondente Internacional. Tchau.